tua palavra. Espírito Santo, guarda a família, guarda a casa. Em nome de Jesus, em breve os filhos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, povo de Deus, amém? Aleluia. Uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui para compartilhar o que Deus tem feito na minha vida e o que eu tenho vivido em alguns dias para cá. Eu estava até conversando com a Cássia, a minha esposa, há alguns dias atrás, que eu falei assim: amor, tem uma palavra no meu coração, que eu sinto que eu tenho que montar essa palavra. Só que aí eu deixei o tempo passar, né? E aí quando foi, acho que uns 3 dias depois, saiu a escala do culto e tava o meu nome para ministrar. E eu falei assim: vai ser essa palavra. E por incrível que pareça, todos os versículos que a Andressa leu aqui, né, quando ela estava dirigindo, os versículos, né, dessa palavra que eu vou dar para vocês agora. E eu vejo como uma confirmação de Deus. E o nome dessa ministração é A Fé que Move Montanhas. Amém? Primeiramente, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Pedro Moura. Não sou o Pedro missionário, é o meu xará, né? Sou líder de célula, da célula Girê. Os meninos estão aí, glória a Deus. E esposo de uma mulher maravilhosa, a Cássia. Ela disse que não era para mim falar o nome dela, que ela ia ficar com vergonha. Amém? Galera, eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora, nesse momento, e abrisse comigo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Amém? A fé, cara, ela é a base da vida de um cristão. Através da fé, nós podemos curar e ser curados. Através da fé, nós iremos receber aquilo que o Senhor nos prometeu. E através da fé, nós somos salvos. Amém? Você crê nisso? E o que é a fé? Lá em Hebreus 11, do 1 ao 4, fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, que não se vê, foi feito pelo que é invisível. Até o 3, perdão. E lá em 2 Coríntios 5, 7 fala: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Cara, me chamou muita atenção esses versículos, porque eles sempre falam que fé não é aquilo que nós vemos, não é aquilo que a gente, aos nossos olhos, conseguimos enxergar, mas vai muito além disso. A fé, ela não se baseia em nossos sentimentos, porque nós, seres humanos, somos sentimentais. E de acordo com as situações que acontecem nas nossas vidas, sejam elas boas ou ruins, a gente é tocado por isso. E a fé em Jesus, naquilo que Ele nos prometeu, vai muito além disso. Vai muito além do que os nossos olhos podem enxergar. Vai muito além do que as circunstâncias que acontecem na nossa vida podem causar em nós. Para quem está dando um passo de fé, para aqueles que estão olhando de fora, você dar um passo de fé pode ser loucura, pode ser um passo no escuro. Mas para você que está dando um passo de fé, cara, não é andar no escuro, porque a fé se baseia na palavra de Deus, naquilo que Ele prometeu para você. Lá em Romanos 10, 17 fala que consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então é por isso que a importância de nós estarmos vivendo de acordo com a sua palavra, porque a fé, ela não se baseia em achismo,
em nosso otimismo, porque nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por algumas coisas que vão mexer com a gente, mas a fé vai nos manter inabalável, porque nós sabemos que lá na frente, mesmo que nós não vemos, nós temos a certeza que tudo vai dar certo, porque a fé, cara, ela se baseia na palavra de Deus, e Deus, ele tem compromisso com o que ele fala. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11 fala o seguinte, Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Eu vou andar muito pela Bíblia hoje, então vocês vão treinando aí. E lá em Romanos 10:9 fala o seguinte: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não receberemos absolutamente nada de Deus se não for por meio da fé. Somos salvos mediante nossa fé. Você não só entra, mas permanece no reino usando a sua fé. Você cresce através da sua fé. É impossível você andar nesse caminho, no caminho do Evangelho, sem você ter fé, sem você não ter fé. Porque você não irá agradar a Deus. A vida do cristão é uma vida de fé, e todos os dias nós somos provados. E todos os dias a nossa fé é provada. E o que não nos faz desistir é a fé que nós temos em Jesus Cristo. Não se baseie, cara, naquilo que você está passando. Muitas das vezes nós costumamos olhar para as dificuldades, nós costumamos olhar para os gigantes das nossas vidas, mas tem algo maior. Isso se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, cara, vou falar algo simples para vocês. Ele só morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que hoje nós tivéssemos vida. Então não é um problema da sua vida, uma dificuldade que vai ser maior do que ele. Então creia, tenha fé, que ele pode mudar o rumo e a situação que você está passando. Sem fé é impossível agradar a ele. Nós não podemos andar em um caminho de incredulidade. Infelizmente a gente vive uma vida de incertezas. A gente é abalado por poucas coisas. E isso desanima a Deus, cara. Porque automaticamente a gente perde a fé no que ele pode fazer e que ele é maior do que aquilo. Lá em Romanos 1,17 fala: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrita: o justo viverá pela fé. Eu acredito que eu não precisava nem ministrar, era só eu ler todos os versículos aqui para vocês, que ia ficar bem claro a importância da fé na vida de vocês. Nós vivemos pela fé, e como eu falei, todos os dias a gente é provado nisso. Assim, quando eu tive a oportunidade de ministrar, eu falei para a Cássia assim: amor, é incrível como a gente é não testado, mas a gente é provado naquilo que a gente vai pregar antes e depois. Estou passando por uma situação meio delicada em relação à minha loja. Quem me conhece, eu tenho uma loja de roupas e a gente está enfrentando um probleminha, eu não posso falar, mas que de alguma forma me deixou muito abalado. E foi uma semana bem complicada, a semana passada, né? E eu estava bastante triste. E aí quando chegou agora no final de semana, eu falei assim: amor, vou fazer uma coisa, eu vou trabalhar, não vou parar, eu tenho fé que isso vai mudar.
E aí quando foi na segunda-feira eu falei assim: amor, o cliente mais nó cego que falar comigo, eu tenho fé que ele vai comprar. Porque tinha muita gente que mandava mensagem, eu já sei as figurinhas carimbadas já, que só pedia a foto, né, do produto e sumia. E eu falei assim: Cássio, pode ser qualquer um desses caras que mandar mensagem para mim, eu vou ter muita fé no meu coração que eles vão comprar. Cara, e de segunda-feira até hoje sábado, eu não passei um dia sem vender nada. Porque eu tive fé. Por mais que sejam coisas materiais, mas eu comecei a exercitar minha fé aí. Falei, cara, eu vou ter fé. Porque antigamente quando eu atendia, eu já falava assim: esse cara não vai comprar. Esse cara quer só encher meu saco. Mas essa semana eu fiz algo diferente. Eu falei, eu vou exercitar minha fé. E vai ser aqui. E pra honra e glória do Senhor, cara, de segunda até hoje, todos os dias eu vendi alguma coisa. E a maioria foi pros nós cegos. Porque eu tive fé. Glória a Deus. Aleluia. Então o que eu quero falar com isso, cara? Eu quero lhe encorajar a você exercitar a fé que você tem no seu coração. De que as circunstâncias não são maiores do que aquilo que Deus tem prometido para você. E Deus, Ele trabalha em cima da palavra dEle, daquilo que Ele tem te prometido, daquilo que Ele tem falado com você. Se você não busca, se você não lê a Bíblia, se você não tem uma palavra do Senhor, cara, a sua fé está em perigo. A sua fé está em perigo. Porque se nós não temos base, nosso fundamento não está nele, não está em Jesus Cristo, a gente é uma presa fácil do diabo. E a fé é o que nos fortalece nessa caminhada. A fé é o que nos faz permanecer em Jesus. Quando estão me entendendo, digam amém. Glória a Deus. Lá em Mateus 17:20 fala: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Vocês têm noção disso? Eu vou ler o final. Nada lhes será impossível. Lá em João 9:23 fala que tudo é possível ao que crê. Aleluia. É porque não deu tempo de ir no mercadinho, mas eu queria ter ido lá para me pegar um grão de mostarda, para vocês verem o tamanhozinho que é. Mais ou menos desse tamanho aqui, algo pequeno. Para você ver, o tamanho da nossa fé é pequeno. Para vocês verem da forma que nós somos incrédulos em algumas situações. Que Deus fala, cara, que nada será impossível àquele que tiver fé. Aquilo que aos olhos humanos, aquilo que para as pessoas é impossível, para aqueles que têm fé em Jesus Cristo se torna impossível. Se você tem alguém na sua casa que tem um câncer, uma doença que aos olhos humanos não tem cura, mas para aquele que tem fé, cara, não passa de nada. É possível a cura vir sobre a vida daquela pessoa. A fé é o que nos faz permanecer. Se nós não temos fé, automaticamente nós desagradamos a Deus. Então que nós venhamos manter a nossa fé firmes no Senhor. Que a nossa fé seja inabalável. Que nós venhamos crer. Devemos pedir sem duvidar. Cara, esses versículos mexeram muito comigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tiago primeiro. Lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Fala o seguinte: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Meu Deus. Esse versículo em si, Pedro, foi o que fez eu meditar e pensar em
que tamanho estava a minha fé. Foi quando eu olhei para Deus e falei assim, cara, será se realmente eu estou tendo fé no Senhor? A minha vida anda tão instável, eu passo por tanta coisa, será se eu estou tendo fé no Senhor? Muitas das vezes a gente não sabe o motivo de estarmos passando por uma dificuldade, por alguma coisa, de sermos inconstantes, às vezes estarmos bem, às vezes estarmos mal, e é só a falta de fé do Senhor, porque pedimos e duvidamos, e quando pedimos mal. Cara, é por isso que tudo se baseia de acordo com a palavra dele, porque se nós pedimos e não tiver de acordo com o que ele quer, de acordo com sua palavra, aquilo não vai acontecer. Mas se o nosso pedido estiver alinhado com os sonhos de Deus, que é a palavra que nós temos do Senhor, aquilo vai acontecer. Pode não ser no momento, mas lá na frente vai acontecer, cara. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não é mentiroso. Mas às vezes a gente quer as coisas de acordo com as nossas vontades, Lígia. Às vezes nós estamos procurando as coisas que nos convêm, que a gente quer pra gente, não o que Deus tem pra gente. E não acontece, e a gente faz o quê? Fica frustrado. E muitos até abandonam a Jesus, abandonam sua fé em Jesus por causa disso. E a minha pergunta para você hoje é: o que tem abalado a sua fé? O que tem abalado a sua fé? Lá em João 17:33, Jesus nos fala que nesse mundo nós teríamos aflições. Em nenhum momento ele nos disse que seria fácil. Em Romanos 5:3, o apóstolo Paulo nos fala para nos gloriarmos nas tribulações, pois ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Sabe por que a fé não se baseia no que vemos? Porque as coisas que vemos são transitórias, são temporais, as circunstâncias mudam. A fé tem a capacidade para enxergar além do que os seus olhos naturais veem. A fé em Jesus não é apenas um componente isolado na nossa vida, mas um estilo de vida que permeia todas as áreas, guiando nossas decisões, relacionamentos e compromissos. Amém? Eu acredito que todos aqui já passaram por alguma dificuldade na sua vida ou vem passando. E as dificuldades, infelizmente, ela tem esse poder de nos abalar, né? Eu sou um cara que eu me abalava muito fácil com as coisas, né? Às vezes quando as situações ficavam difíceis para mim, a Cássia ela já percebia, né? Ela falava assim, tu já tá diferente, alguma coisa não tá certa. Eu perdia a minha fé naquele momento, por mais que eu não quisesse acreditar que eu estivesse perdendo a minha fé. E a fé, ela tem o poder de lhe fazer ser dependente de Deus, de não agir com as suas forças. E eu lembro que um dia eu conversando com o meu barbeiro, né, ele me contou a seguinte história: Pedro, aqui em casa estava difícil, estava passando por algumas dificuldades, salário, aluguel atrasado, a dona da casa pediu a casa pra gente, eu não sei para onde ir, tinha algumas contas para pagar, e eu estava muito desesperado. E sabe o que foi que eu fiz, Pedro? Aí eu o que, Thiago? Cara, eu entrei no meu quarto e eu falei a seguinte palavra para Deus: Deus, eu não posso fazer nada, eu não sei o que fazer, tá tudo em tuas mãos. Resumindo, ele conseguiu uma casa para morar, ele conseguiu pagar as contas e tudo se resolveu, porque ele entendeu, né, o motivo de se tornar totalmente dependente de Deus. E isso é fé. E num dia eu me encontrei em um desses momentos lá na loja. Eu tinha uma continha pequenininha para pagar, acho que tinha uns dois dias, pequenininha entre aspas, e eu estava abalado, eu me abalava com aquilo.
E eu falei, meu Deus, onde eu vou arrumar esse dinheiro para comprar isso? As vendas estão fracas, como é que eu vou fazer? E eu lembro que tinha um puffzinho assim, eu me ajoelhei, comecei a chorar. Eu falei assim, Deus, está em tuas mãos, eu não sei o que fazer. E quando foi no dia de pagar a conta, o dinheiro estava todinho lá para me pagar. Eu não sei como. É isso que a fé faz. É isso que a fé faz na sua vida. É por esse o motivo de você ter que se tornar totalmente dependente de Deus. E essa é uma das teclas que eu mais toco na célula. Se tornem dependentes de Deus. Confiem nele. Que por mais que as coisas estejam difíceis, cara, a fé tem o poder de lhe acalmar. Sabe por quê? Porque não é você que vai resolver. É Jesus. É Jesus. Isso é muito pequeno comparado com o que Ele pode fazer, com o que Ele pode resolver na sua vida. A gente aumenta, né, os problemas, a gente aumenta os problemas enquanto eles são pequenininhos perante a quem nós adoramos, a quem nós buscamos. Lá em Hebreus 3, 8 ao 19. Eu queria ler com você. Hebreus 3, do 8 ao 19. Não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Meu Deus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Amém? É forte, cara. O povo deixou de entrar na terra prometida por causa da incredulidade dos seus corações. Mesmo presenciando durante 40 anos aquilo que Deus fazia. Os caras viam nuvem de fogo. Os caras viam o maná descer do céu e mesmo assim se mantinham incrédulos. E mesmo assim murmuravam. Não é diferente de nós hoje. Muitas das vezes nós vemos as bênçãos que o Senhor faz em nossas vidas. Nós vemos o milagre nas nossas vidas, seja na vida dos nossos amigos. E mesmo assim nós permanecemos incrédulos. Deus tem uma terra prometida para você. E a sua incredulidade será a barreira que vai lhe impedir de entrar nela. Então tenha fé. Mantenha a sua fé, mantenha os seus olhos voltados para o Senhor. Mas no meio daqueles 12 espiões, existiam 2 caras de fé, Josué e Caleb, que não olharam para as adversidades, não olharam para as dificuldades. Lá em Números 13, 30, fala assim:
Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem. Todos os que vivem são de grande estrutura. Vimos também os grandes gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem perecia gafanhotos a nós, a eles. Diferente daqueles outros 10 espiões, eles viram o que Deus tinha para eles naquela terra. Eles tiveram fé do que aquela terra era a terra que manava leite e mel. Era a terra que Deus tinha preparado para eles. E os outros viram o quê? As dificuldades. E a mensagem que eu tenho para você hoje é: não olhe mais para a dificuldade. Olhe para Jesus. Ele é a solução. Tenha fé naquele que ressuscitou depois de 3 dias. Eu não conheço outro cara que ressuscitou depois de 3 dias. Eu não conheço. Olha o poder daquele a qual nós buscamos. Será se realmente estamos tendo fé nele? A quem está pegada a nossa fé? Será se é a força do nosso próprio braço, daquilo que nós podemos fazer, naquilo que os outros podem fazer? Davi fala que muitos tinham fé em carros, em cavalos, mas a sua fé estava voltada para Deus. Em quem nós temos crido? Em quem está a nossa fé? A fé sem obras, ela é morta. Em Tiago 2, 14, 17, não precisa você abrir, fala o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É forte. Aqui é o famoso vai dar certo. Eu estou passando por um problema, vai dar certo. As coisas aqui em casa, não sei o que, meu parceiro, vai dar certo. Eu vi até um meme uma vez que é a mulher contando o problema pro marido, né? Tipo, amor, tô passando por isso. Ele fala assim, vai dar certo. Aí automaticamente tudo se resolve, né? E não é assim, cara. Muitas das vezes nossos irmãos do nosso lado tá passando por alguma dificuldade, tá passando por algum problema, e nós não sentimos a dor dele. Isso é falta de fé. Talvez você tenha fé, mas não tenha a obra. E a fé sem obra, ela é o quê? Ela é morta. Será se nós temos amado o nosso irmão como a nós mesmos? Será se nós temos olhado para o nosso próximo com um olhar de amor? Ou temos nos preocupado com o nosso próprio umbigo? Tem pessoas morrendo, eu não falo lá fora, dentro da igreja. Pessoas que não têm amor à própria vida mais, que passam por dificuldade dentro da sua casa, que não têm o que comer, que falta o alimento, que falta as vestes. E às vezes nós como igreja estamos dormindo. Não estamos tendo um relacionamento verdadeiro com os nossos irmãos. Não sabemos pelo que passamos. E isso é falta de fé. Eu quero te dizer que a tua fé está morta. Se você olha para o seu irmão e você não sente compaixão por ele, você não chora por ele, você não sente o que ele está passando, a sua fé está morta. Reveja em que você está acreditando, porque não foi isso que Jesus pregou. Não foi isso que Jesus pregou. Nós devemos exercitar a nossa fé, cara, todos os dias da nossa vida. E eu queria dar um exemplo de fé muito forte. Lá em Marcos 5,
Queria que você abrisse e lesse comigo. Essa passagem mexeu muito comigo hoje, cara. Marcos 5:25 fala o seguinte: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Cara, aquela mulher, ela tinha tudo. Eu não vou me colocar no lugar dela, porque eu sou o cara que eu não gosto de enfrentar a fila na multidão. Eu fico imaginando aquela mulher. Não era pouca pessoa que ia atrás de Jesus, não, cara. Imagina ter um cara aqui fora que fala assim: eu vou curar você disso e daquilo. Vai correr uma multidão para lá. E aquilo não foi uma barreira para aquela mulher. E a fé dela foi tão grande que ela falou: se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curado. Imagina o sofrimento daquela mulher, 12 anos, que não cessava o sangramento. Vocês mulheres, uma semana, não sei, fica virado giraia, de raiva, de zangada, né? Esses momentos de período fértil. E aquela mulher, 12 anos da sua vida sofrendo com aquilo, o sangramento não parava, tinha gastado tudo o que tinha perdido as suas esperanças. Mas havia alguém, cara, Jesus Cristo de Nazaré. E ela, com toda a fé que tinha no seu coração, ela não queria que ele colocasse a mão na cabeça dela. Ela não chegou abraçando ele. Foi o que ela fez: se eu somente tocar na sua veste, eu serei curada. Quanto tempo faz que você não toca nas vestes de Jesus, a ponto de sair poder dela? Será se você realmente está tendo fé, ou a sua vida é uma mentira, é uma vida de incredulidade, onde as dificuldades, as circunstâncias, as situações tomam aquilo que Deus tem prometido para você? Tenha fé, cara. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda há tempo, e esse tempo, como a palavra dele fala, é hoje, é agora. Nós somos salvos mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E a fé nos traz obediência. E nós vemos exemplo disso em Abraão. Naquele tempo não tinha Bíblia. Abraão recebeu uma palavra do Senhor: sai do meio da tua parentela, eu te falei pai de multidões, de uma geração que nem você está vendo as areias da terra, você não conseguirá contar. E Abraão foi e obedeceu. Abraão foi ter o filho dele com 100 anos de idade. E antes, acho que uns 25, quando já tinha recebido a promessa. E ele falava: como que eu vou ser pai de multidões se eu não posso ter um filho? Mas ele fez o quê? Ele acreditou e ele confiou. E eu fico imaginando, depois de tudo, Deus ainda pediu o filho de Abraão. E ele, com muita fé e obediência, ia entregar o seu filho. Que nós íamos aprender, que nós íamos ser obedientes, que a nossa fé venha estar voltada para Jesus, aquele que tudo faz, aquele que se entregou por você, aquele que morreu por você. As circunstâncias na sua vida, as dificuldades, não são maiores que ele. Não passa de uma poeirinha, menor do que uma poeira. O que Deus pode fazer na sua vida é maior do que você pode imaginar. Tão somente creia. Tão somente creia. Amém? Glória a Deus.